Bom dia, quinto ano! Hoje nós temos mais uma aula de língua portuguesa e o nosso assunto agora é o uso do M antes do P e do B. Essa é uma regra antiga que a gente conhece há bastante tempo, né? Então, de acordo com as regras da língua portuguesa, com as convenções da língua portuguesa, antes das consoantes P e B, nós usamos sempre a letra M, tá legal? Em outras palavras, com outras consoantes, a gente usa o N antes delas, tá legal? Então vamos ver aqui alguns exemplos. Por exemplo, nas palavras umbigo, antes de B eu uso M. Limpo, antes do P eu uso M. Sombra, antes do B, eu uso M. Empada, antes do P, eu uso M. Agora vamos ver as do N. Vento, antes do T é N. Canto, cinto. Gente, então olha só. Antes do B e do P é sempre a consoante M. Antes de outras consoantes, a gente vai usar sempre a letrinha N, tá legal? As letras M e N, elas vêm sempre depois de uma vogal, tá vendo? Antes do B e do P, mas vem sempre depois de uma vogal, ó. Depois do U, depois do I, depois do O, depois do E. Depois do E, depois do A, depois do I, elas vêm sempre depois de uma vogal. Essas letras, vindo depois de uma vogal, elas assumem um som nasal. O que é um som nasal? Vamos relembrar? Som nasal acontece quando o ar passa pelas fossas nasais. Um pouco pelas fossas nasais e um pouco pela boca. A gente percebe o som nasal quando a gente coloca o dedinho aqui, ó, quando vai falar as palavras. Então, eu vou falar a palavra umbigo, eu coloco o dedinho aqui e falo umbigo. Na sílaba a gente sente o dedinho da gente tremer. Na sílaba bi e na sílaba go, a gente já não sente. Então, por que o meu dedinho treme na sílaba Porque o U seguido do M, ele gera um som nasal. Som nasal é aquele que o ar passa pelo nariz. Então, quando o ar passa, promovendo o som ele tem vibrações, a gente sabe disso. E essa vibração faz a gente sentir na ponta dos dedos. Então, a gente bota o dedinho, quem estiver assistindo agora, bota o dedinho e fala umbigo. Você vai sentir o dedinho vibrar na hora do Fala a outra, limpo. Na hora do lim, o dedinho vibra. Isso é o som nasal. Tá legal, gente? Agora, o som nasal ele vai acontecer somente com a vogal seguida de M e com a vogal seguida de N? Não. O som nasal aparece também quando escrevemos uma palavra com o tio em cima. Muita gente acha que o tio ele é um acento, mas o tio não é o acento. O tio é um sinal da língua portuguesa, tá bom? Então, toda vez que eu escrevo uma vogal com tio em cima, essa vogal ela assume um som nasal. As vogais que a gente usa o tio em cima são as vogais A, E e O. Nessas vogais, quando eu coloco o tio, elas ficam com um som nasal. Então vai ficar an, en e on. É como se tivesse escrito assim, ó, ó, ó. Na verdade, o som que eu leio é esse aqui, ó. Só que ele é escrito dessa forma, tá bom? Uns exemplos de som nasal com tio vão ser anã. Olha só. Bota o dedinho e fala anã. Olha como que o dedinho vibra. Outro exemplo. Camarão. Aqui é o som nasal. Mão. Aqui é o som nasal. Põe, aqui é o som nasal, e balões, aqui é o som nasal. Então, gente,
na hora de escrever, a gente tem que prestar muita atenção. Repetindo, antes das consoantes P e B, a gente usa sempre o M antes. Antes de todas as outras consoantes, C, D, F, G e por aí vai, a gente vai usar a consoante N antes. Lembrando que quando eu coloco esse M e esse N, ele vai produzir um som nasal, que é aquele som que vibra aqui no narizinho, né? Junto com o som nasal do M e do N, a gente conheceu também o som nasal da vogal acompanhada do tio. É bem simples esse assunto, bem fácil da gente compreender. Agora vamos para a nossa apostila, ler o texto, praticar os sons nasais e fazer uma leitura assim bem atenta para a gente guardar na cabecinha como que é a escrita dessas palavras, porque como eu tenho dito para vocês nas últimas aulas, a leitura é fundamental para a gente poder compreender as coisas, para a gente aprender como escreve palavras, para a gente guardar significados, conhecer palavras novas, né? Então, gente, tem que ter atenção. Na hora que está lendo, tem que ter atenção. Na hora que está escrevendo, tem que ter atenção para a gente aprender. Se a gente lê assim, como eu costumo dizer, né? Falando as palavras sem nem ouvir o que você está falando da boca para fora, você não está aprendendo nada. Então, o momento de leitura é aquele momento que você desliga a televisão, desliga o rádio, tira o celular de perto de você ou coloca no modo avião ou no silencioso para não ficar despertando a sua atenção. Concentra e aproveita esse momento de leitura para você aprender coisas novas, para você guardar como escreve palavrinhas, para na hora de produzir um texto, fazer um ditado, escrever uma frase, você não cometer erros, tá bom? Vocês já estão no 5º ano, já estão se preparando para o 6º. A tendência agora são textos mais elaborados e para isso você tem que ser esperto, tem que ter uma boa leitura. Tá legal? Fiquem com Deus. Um grande abraço para vocês.